E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mergulhar direto na lição 7 do projeto Entendendo as Lições Bíblicas para os Jovens. O tema é super instigante, a falácia da teoria darwiniana. O nosso objetivo aqui não é tomar partido, tá? É destrinchar de forma bem imparcial as duas visões de mundo contrastantes que o material traz pra gente. Basicamente, a lição coloca frente a frente os conceitos da evolução de Darwin e a perspectiva cristã da criação. Então, bora lá entender os argumentos desse texto? Para a gente não se perder, dá uma olhada no nosso roteiro rapidinho. Ponto 1. Introdução à lição 7. 2. Princípios da teoria darwiniana. 3. Visão bíblica da criação. 4. Consequências e a resposta. E por fim, ponto 5. Conclusão da lição. Certo, vamos dar o pontapé inicial com o ponto 1, Introdução à lição 7. O texto já começa com o pé na porta, focando no mundo que a gente vive hoje. O material argumenta que a juventude é literalmente bombardeada o tempo todo por ideias que tentam, a todo custo, tirar a figura de um criador da origem da vida. E adivinha qual é a teoria mais famosa que eles citam? Isso mesmo, a evolução darwiniana. Segundo o texto, essa teoria ensina que a vida surgiu assim, de um processo totalmente impessoal, guiado por mutações aleatórias e seleção natural. E bom, para a nossa fonte aqui, isso entra em choque direto com a crença de que existe um plano divino, totalmente intencional por trás de tudo. Beleza? Avançando para a parte 2, princípios da teoria darwiniana. Então, como o texto descreve essa teoria darwiniana? Ele usa 3 pontos centrais para isso. Primeiro, a origem por acaso. É aquela ideia de que a vida teria brotado espontaneamente ali dos elementos químicos, sem ninguém para guiar nada. Segundo, a ausência de design. O argumento aqui é que a complexidade absurda que a gente vê na natureza é só um acúmulo de pequenas mudanças, descartando de vez a necessidade de um design inteligente. E o terceiro ponto, que a lição chama de implicações ateístas. A ideia apresentada é que adotar esse modelo puramente materialista exclui totalmente qualquer envolvimento de Deus na parada. E sabe o que isso significa na visão do texto? Que a nossa moralidade e o nosso propósito virariam meros subprodutos da biologia, ou seja, o material critica o darwinismo não só como ciência, mas como uma visão de mundo completa. Para deixar isso ainda mais claro, o material traz uma citação bem provocativa da autora Nancy Pearcey. O texto usa essa fala dela para mostrar que, muitas vezes, rejeitar a ideia de um design inteligente lá no meio acadêmico tem muito mais a ver com um compromisso filosófico prévio com o naturalismo do que, de fato, com uma conclusão imparcial baseada nas evidências. É uma forma super inteligente que o texto usa para fazer a gente questionar como o próprio discurso científico é estabelecido historicamente, sabe? O que nos leva direto para a parte 3, Visão Bíblica da Criação. E essa tabela ilustra brilhantemente a divisão que o material apresenta. Presta atenção nesse contraste. De um lado, a fonte consolida a ideia de propósito, uma criação totalmente orquestrada por um Deus intencional, afirmando que a Bíblia é suficiente para explicar nossas origens e que a verdadeira ciência e a fé andam juntas, de mãos dadas. Do outro lado, o quadro resume a visão darwiniana ensinada nas escolas, aquele universo que surgiu do acaso puro, formas simples se desenvolvendo ao longo de milhões de anos, e a famosa ideia de que ciência e religião não se misturam de jeito nenhum. É exatamente esse o grande embate que eles quer apresentar aos jovens. Para aprofundar essa visão bíblica, o texto levanta 3 pilares essenciais. O primeiro deles é a criação ordenada. A ideia aqui é que o universo não é uma bagunça solta no espaço. Ele tem limites naturais e é sustentado ativamente pela mão de Deus. O segundo pilar é o princípio da finalidade. É a crença de que cada plantinha, cada animal tem uma função mega específica no ecossistema e que existir serve para revelar quem é o Criador. E por último, o ser humano especial. Ao invés de tratar a humanidade como só mais um resultado sem querer da evolução, a fonte ensina que as pessoas carregam a imagem divina. Ou seja, somos seres dotados de racionalidade, espiritualidade e, claro, uma responsabilidade moral gigante. E aí a gente chega no tópico 4, consequências e a resposta. Aqui o papo fica bem prático, falando do impacto real dessa discussão na sociedade. O material aponta 2 grandes consequências. A primeira é o que eles chamam de secularização científica. Basicamente é o argumento de que aceitar o darwinismo como a única verdade absoluta acabou jogando a fé para escanteio nos ambientes educacionais. O divino passa a ser irrelevante. A segunda consequência mexe direto com a moralidade e valor. O texto é bem firme ao afirmar que tirar o criador da jogada enfraquece a nossa base ética, abrindo as portas para o relativismo. O alerta da lição é fortíssimo. Se a gente começar a ver a vida humana só como um acidente biológico, logo a gente abre espaço para a desvalorização da vida e a perda da nossa dignidade. Faz a gente pensar, né? Mas calma, porque a resposta da igreja e do texto para esse cenário todo não é fugir e se isolar do mundo, não. Muito pelo contrário.
Usando uma citação do Valmir Nascimento, a lição chama os cristãos para o engajamento intelectual. A diretriz é que a verdadeira ciência não deve ser um bicho-papão. O material incentiva que a galera seja capaz de bater um papo-cabeça, dialogar com inteligência dentro da cultura acadêmica de hoje em dia. O objetivo principal? Formar pensadores críticos que possam influenciar de forma positiva as universidades e a sociedade, sem nunca precisar abrir mão da própria fé. Agora, vamos para o nosso último ponto. 5. Conclusão da lição. Lá na parte de revisão do material, eles jogam exatamente esta pergunta na roda. É para garantir que a galera absorveu o conteúdo, sabe? E baseado em tudo que a gente explorou juntos aqui, a resposta que a perspectiva cristã entrega é claríssima. A criação não é, de forma alguma, um acidente cósmico que deu sorte, mas sim o resultado da execução de um plano incrivelmente inteligente, organizado e cheio de amor. Parar para pensar e responder essa questão ajuda muito a fixar o contraste que a lição tentou mostrar o tempo todo. E para fechar com chave de ouro, a gente tem essa afirmação poderosa que resume perfeitamente a tese do material. A lição deixa bem claro a diferença colossal entre olhar para o ser humano como uma estatística fria da biologia ou enxergar a gente como uma obra-prima deliberada, cheia de propósito eterno. Diante dessas duas visões de mundo tão diferentes que a fonte trouxe para a gente hoje, fica aquela grande reflexão no ar. Se a forma como nós surgimos dita os nossos valores mais profundos, como é que a escolha entre o puro acaso cego e o propósito divino vai mudar a maneira como a própria humanidade será tratada amanhã? Fica aí o questionamento para vocês pensarem. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.